Nosso Deus, colocamos a vida do Lucas diante de Ti, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o guarde, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, seus filhos, seus parentes, ó Deus. Usa o Lucas nessa manhã, ó Deus, para trazer a sua palavra a nós, que as palavras dos seus lábios, com o meditar do seu coração, seja agradável a Ti, ó Deus. Amém. E que os nossos olhos, Senhor, sejam desvendados para que possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Usa o teu servo, Senhor, guarde o seu coração, dê a ele tranquilidade, dê a ele paz, ó Deus, certeza daquilo que ele falará a nós nessa manhã. Amém. E que a sua palavra, Deus, encontre morada em nossos corações. Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos retomar nosso estudo no livro do profeta Amós. Por favor, abram suas Bíblias lá. Hoje o capítulo de número 8. Nós vamos iniciar esse novo capítulo. Estamos na reta final do estudo do livro do profeta Amós. Após uma pequena pausa para estudarmos a respeito da Páscoa, né? Nós fizemos uma série nos últimos domingos a respeito da prisão, da morte, da crucificação, ressurreição e futura glória, né, em que estaremos com Cristo. Hoje nós voltamos aqui, pela graça de Deus, no estudo do livro do profeta Amós. Amós 8, hoje a nossa perícope é dos versos 1 ao 3. Amós 8, do 1 ao 3. Para as crianças que têm o desafio de ilustrar esses ensinos, hoje o profeta ele tem mais uma visão. Vocês lembram as últimas visões que ele teve? Ele viu gafanhotos. O profeta tinha visto fogo. Ele também viu um prumo. Eu fiquei até feliz que na última mensagem nós falamos do prumo. Muitas crianças vieram me mostrar que eles desenharam e sabiam que era um prumo. Mas hoje o profeta vê algo diferente. Ele vê um cesto cheio de frutas maduras. É algo que você pode ilustrar. Nós vamos ver também ao longo do estudo dessa porção da palavra de Deus, que o profeta fala que as pessoas estavam cantando, felizes, de repente isso se tornou choro, gritos, uivos. E que também havia vida, mas de repente havia muitos mortos por toda parte, tristeza. Então são algumas coisas que podem te ajudar a ilustrar a mensagem de hoje, tá bom? Amós 8, de 1 a 3, vamos ler o texto então. Eu estou lendo na nova versão internacional. O texto diz assim: O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Esse é o texto da nossa meditação de hoje. Irmãos, há um sentido em que viver corresponde a cumprir prazos, certo? Gostemos nós ou não, nós temos de lidar com vencimentos. Temos de lidar com datas limites. Temos de lidar com horários de limite. As crianças na escola não têm datas para entregar o seu trabalho. Nós, adultos, não temos datas para pagar os nossos boletos. Recentemente eu vivi uma situação muito desesperadora com relação a isso. Eu, com uma pequeníssima experiência em voar de avião, né? A empresa me proporcionou uma oportunidade de ir a uma outra planta. E eu teria que ir ao aeroporto de Guarulhos sem nunca ter pisado lá, nunca ter ido naquele local. Então, nós fizemos uma programação para sair um tempo antes, para eu poder chegar lá a tempo. O motorista que estava guiando lá nos orientou, e por um imprevisto, era para nós sairmos 3 horas antes. Eu me atrasei numa reunião e saímos 2h30 antes. Mas tudo bem, né? 2h30 daqui para Guarulhos. O que aconteceu? Trânsito na rodovia, trânsito na marginal, e aquele desespero, e o meu coração, e eu vou perder o voo, e agora o que vai acontecer? E era o último voo do
do dia para o destino que eu precisava ir, e aquilo foi me angustiando, eu não sabia mais o que fazer, e o motorista acelerando, tentando chegar lá antes. Eu chego, desembarco, corro, entro lá naquele aeroporto que é gigantesco, eu não sabia nada onde ir, para o que eu ia fazer, e saio correndo, tentando achar o portão que eu deveria embarcar. Passo pelo portão, aí eu volto, peço ajuda para alguém, a pessoa me fala, não, seu portão é um pouco mais para trás. Eu corro e o avião iria decolar, o limite do embarque era 6h15, já era 6h20. Eu falei, meu Deus, vou perder o voo. E saí correndo e fui, aí achei o portão. Eu falei, ufa, agora estou chegando perto. Passei pelo portão, adivinha? Fila. Tinha que passar a bagagem num detector de metais. E agora não vai dar certo. E graças a Deus as pessoas me ajudaram. Não, pode passar que você está atrasado, vamos ver se dá certo. Eu saio correndo, chego na porta da companhia aérea. Moço, eu preciso entrar. Graças a Deus o avião não fechou a porta, pode ir lá. Eu falei, meus irmãos, que desespero foi essa situação. Eu quase tive um treco. Mas isso só deu certo pela providência divina. Porque se a porta do avião tivesse sido fechada, acabou. Não haveria mais o que fazer. Eu teria perdido o meu voo, o único voo daquela noite para o destino que eu precisava ir. Mas algo muito interessante, irmãos, é que Deus interage conosco sobre os aspectos espirituais também na base de prazos. Interessante isso. Por exemplo, nós vemos uma parábola lá em Mateus em que Jesus Cristo menciona o desespero de algumas jovens, que elas perderam o prazo para abastecer as suas lâmpadas com azeite, certo? Elas tentaram resolver o problema de última hora, mas o que aconteceu? Era tarde demais. A desatenção dessas jovens ao prazo fez com que elas ficassem fora da celebração do casamento, de modo que Jesus termina a parábola falando assim: saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as outras, as que perderam o prazo. E elas gritavam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Irmãos, quando nós descumprimos um prazo, nós temos que administrar as consequências. Pelo menos em algumas circunstâncias, se nós admitimos que nós erramos, porque não prestamos a atenção a um horário limite, a uma data limite, cabe a nós apenas ficar em silêncio e assumir o dano. Não há razão para reclamar. Se eu perdesse o voo naquele dia, não havia razão para reclamar. Não havia instância a qual recorrer. O prazo último havia chegado ao fim. Não havia mais volta, era irreparável, já foi. E é sobre isso que o texto de Amós, no capítulo 8, nos versos 1 a 3, nos ensina no dia de hoje. Vamos então seguir com o texto, e algo muito importante para que a gente compreenda a exposição desses 3 versos, é entender qual é a grande ideia que está por trás dessa mensagem. E a grande ideia é o seguinte: o fim é certo, e o castigo será terrível para aqueles que não crerem em Jesus. O fim é certo, e o castigo será terrível para aqueles que não crerem em Jesus. Essa é a grande ideia do texto que nós vamos estudar hoje. Vendo então, mantenha sua Bíblia aberta, se possível, nós temos lá nos versos 1 e 2 que o profeta recebe, uma mensagem do Senhor. Nós vemos que ele fala assim, o Senhor mostrou-me um cesto de frutas maduras. Algo interessante nesse primeiro verso, o verso 1 do capítulo 8, é que Amós estava num comportamento bem diferente do que muitos de nós, muitos cristãos de nossos dias andam. Amós não estava procurando avidamente por visões acerca do futuro. Ele não estava pedindo para ter em primeira mão, para ter de modo exclusivo as notícias mais bombásticas a respeito do fim do mundo. Não era isso o seu desejo.
Ao contrário disso, nós vemos que Deus é quem mostra algo a Amós. Ele fala, Deus mostrou-me. E isso é interessante, irmãos, porque mostra mais uma vez aqui no livro do profeta Amós, que a mensagem que ele está falando não é uma mensagem do seu próprio coração. Os ensinos que ele está trazendo aqui ao povo de Israel não são ensinos que ele tirou da sua própria mente. São coisas que ele recebeu do próprio Deus. E interessante que a visão que Amós tem é uma visão de algo muito trivial. É a visão de algo comum. O que ele vê? Um cesto de frutas de verão, em algumas versões. Em outras, um cesto de frutas maduras. Muito diferente das últimas visões, se lembram? A gente falou agora no início para as crianças. As primeiras visões que ele teve a partir do capítulo 7 foram visões terríveis. Visões dos gafanhotos devorando e destruindo tudo. Visão do fogo consumindo a nação. Visão de Deus como um arquiteto ali com um prumo e derrubando as paredes que estavam tortas. E agora ele viu um cesto de frutas maduras. E aí? O que significa isso? Um cesto de frutas maduras? Ou um cesto de frutos de verão? Essa correlação entre frutos de verão e frutos maduros era porque na estação do verão é o momento em que os frutos estavam prontos para serem colhidos. Era quando a safra estava pronta para ser ceifada. Esta é uma figura, irmãos, que o Deus está utilizando aqui para declarar que as depravações, que o pecado do povo tinha amadurecido a tal ponto que a vingança não podia ser mais adiada. Eles seriam ceifados e eles seriam totalmente consumidos por Deus. Mas Deus não para aí, ele continua e ele pergunta, ele quer ter certeza que Amós conseguiu ver isso. E olha o que ele fala ainda no início do verso 2. Amós, o que você está vendo? Porque uma coisa é Deus nos mostrar algo, a outra é nós vermos aquilo como Deus deseja. E Deus quer confirmar. O que você viu, Amós? E Amós fala, eu vi um cesto de frutas maduras. Então Deus segue, logo na sequência, no versículo 2, e explica essa visão para Amós. Olha o que ele fala no verso 2. Então o Senhor me disse, chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. O fim estava próximo e Israel não seria absolvido. Os irmãos podem notar que essa sentença ela reaparece. Lembram no capítulo 7, quando nós estudamos sobre as visões? Na última visão, a visão do prumo, Deus fala, não pouparei o meu povo. Não passarei. Na versão NAA, ele usa um termo bem interessante que é não posso mais ignorar o que eles estão fazendo. Deus, irmãos, aqui quis mostrar para Amós o fim de Israel. E ele queria que Amós declarasse sobre o fim para as pessoas que estavam lá. E falar sobre o fim é uma tarefa fácil, irmãos? Em geral, nenhum de nós gosta de falar sobre o fim. Na maioria das vezes, a gente se sente muito confortável quando eu estou anunciando as boas novas. As coisas maravilhosas, as bênçãos que tem em ser filho de Deus. Isso é algo que dá prazer, de fato dá prazer em nosso coração. Só que nós devemos anunciar toda a Escritura. E a Escritura fala sobre o fim. Algumas pessoas, além de só querer falar coisas boas da Escritura, às vezes elas deturpam a própria Escritura. Ela fala assim, Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, Deus é tão bondoso que ninguém vai para o inferno. Já ouviram essa heresia? Existe. Irmãos, para Amós não era diferente de nós, era difícil falar sobre isso. Seria muito menos desgastante para ele chegar lá em Israel e falar assim, olha, povo de Israel, se alegrem em Deus, tenham esperança nas promessas gostosas de salvação, de consolação, de restauração.
Seria muito mais fácil para ele falar isso. Contudo, Amós sabia que tudo tem o seu lugar no propósito divino, inclusive o anúncio sobre o fim. A mensagem sobre o fim de Israel não podia ser silenciada. A mensagem sobre o fim de Israel, ela não podia ser calada. Ao contrário disso, Amós deveria divulgar, Amós deveria publicar essa mensagem. Amós, aqui nesses 2 versos, na visão que ele recebeu de Deus, ele deveria proclamar que o fim era inevitável, o prazo acabou, o castigo não será anulado. Esse é o ensino de Amós nos versos 1 e 2. Mas o profeta continua, e nós vemos no verso 3 que ele mostra que o castigo seria terrível. Olha o que ele fala ali, verso 3. Declara o soberano Senhor: as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Irmãos, o fim seria terrível. E Deus antecipa aqui 2 coisas que vão acontecer quando chegasse o dia em que Israel seria ceifado, seria devorado por seus inimigos como um fruto maduro. A primeira coisa que Deus diz é que naquele dia, no dia em que isso acontecesse, no dia em que Deus julgasse o seu povo, as canções do templo se tornariam lamentos. Não é maravilhoso louvar a Deus? Não é maravilhoso cantar a Ele como nós acabamos de fazer? Os cânticos e as canções que o profeta se refere aqui é uma referência de quê? O povo não deixou de ir para a igreja lá em Israel. O povo vivia na imoralidade, o povo vivia numa idolatria, a nação de Israel tinha uma insensibilidade social tremenda, eles oprimiam os pobres, os juízes eram corruptos, as mulheres eram gananciosas, tanto que o profeta chama elas de vacas de Bazã. Mas apesar de tudo isso, sabe o que acontecia? O povo continuava enchendo a igreja. Eles não deixaram de ir para a igreja, eles estavam lá, mas vivendo vidas de desobediência a Deus, cultuando a Deus de um jeito que Deus não se agradava. Deus, porém, fala: naquele dia, os cânticos de vocês na igreja vão ser transformados em gritos de dor. Algumas versões, como a Almeida Revista Atualizada, ela usa a palavra uivos para se referir a esse momento. Ou seja, não seriam nem cantos, nem gritos, mas seriam uivos. Os irmãos já ouviram algum animal uivando? Exatamente. Quando ele sofre uma dor intensa, quando ele é maltratado, quando ele é açoitado, ele sofre algum dano ali, é horrível. O profeta está falando aqui que os sofrimentos do povo de Israel, pela disciplina que Deus aplicaria a ele, seria algo intenso, seria algo agudo, seria algo como se Deus estivesse perfurando eles, o rasgando. O uivo é algo que alguém faz quando está sofrendo uma dor intensa. Ninguém uiva do nada. É quando as coisas estão doendo demais. As pessoas uivariam como um animal que foi preso numa armadilha ou que foi ferido por uma arma. O que simboliza, irmãos, com muita clareza para nós aqui, lendo esses versos, do que o que aconteceria com a nação de Israel era algo horrível. Deus acabaria com aquele culto que eles estavam prestando, um culto que não agradava a Deus. Deus não estava interessado na música deles. Deus não estava interessado nos cânticos. Deus não estava interessado nas suas ofertas. Nós vimos alguns capítulos antes no livro que Deus fala: vão a Betel, vão a Gilgal, levem os seus dízimos para lá, porque vocês gostam mesmo de falar que vocês dão muito dízimo. Mas o que adianta se vocês não vivem em obediência a mim? Deus não aceitava essa adoração. Deus iria transformar as canções desse povo em choro, em lamento, em uivos. E ele se refere aqui às canções cantadas no templo. E qual era o templo? Betel.
Gilgal, eram os templos em que, ao invés de adorar ao único e verdadeiro Deus, o povo adorava a outros deuses, inclusive a um bezerro de ouro. Muito bem. O segundo aspecto que Amós nos mostra aqui a respeito dessa destruição de Israel, ele usa, sempre que o autor bíblico repete alguma coisa, isso é interessante. Ele fala: muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Irmãos, haveriam tantas pessoas mortas, que eles seriam jogados por qualquer lugar. Não enterrar uma pessoa era algo muito desonroso nessa época. Até hoje. Os mortos, especialmente em Israel, eles tinham que ser enterrados. Quando os inimigos queriam desonrar uma pessoa, o que elas faziam? Deixavam o seu corpo ao relento. Não enterravam ela. Por quê? Ela sofreria, o corpo, a podridão, ficaria ali à mostra, os animais iriam lá devorá-lo. Era algo muito humilhante para uma pessoa, para uma família, não enterrar os seus mortos. Mas é exatamente isso que iria acontecer. Haveriam tantos mortos em decorrência da invasão à Síria, que não daria tempo para enterrar ninguém. Os parentes diziam: meu pai morreu, eu não vou conseguir enterrar, meu irmão morreu, minha irmã morreu, eu não consigo enterrá-los. É algo terrível. Imagine, irmãos, o barulho dos inimigos vindo, os seus carros, os seus guerreiros, passando, jogando flechas, espadas, matando toda aquela população. Eles seriam jogados pelas ruas, porque não haveria como enterrar tantas pessoas mortas. E no final desse verso que Deus fala: silêncio. Fala, silêncio. Ele expressa todo esse momento de dor, e ele termina o verso 3 ali, falando silêncio. Em meio a toda essa dor, em meio a todo esse caos, silêncio. Ou seja, Israel, vocês não têm mais o que dizer. Deus falou e é isso que vai acontecer. Os israelitas não têm mais do que se queixarem diante de Deus, pois eles tiveram muitas oportunidades. Irmãos, nós estamos estudando. Quantas vezes Amós advertiu a esses homens e mulheres? De quantos modos diferentes? Ninguém teria uma palavra de defesa para apresentar diante de Deus. Deus já havia dado muitos privilégios para aquela nação. Deus mandou outros profetas, Deus havia mandado Amós, mas o povo tinha um coração duro. Portanto, só restava ao povo fazer silêncio, porque Deus não ia mais ouvi-los. Agora era a hora do juízo. E diante do juízo de Deus, não nos resta outra coisa a não ser abaixar a cabeça, envergonhados, e nos calarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Não havia mais o que dizer a esta altura. Portanto, o profeta termina essa perícope, esse trecho, com a palavra silêncio. Concluindo, irmãos, quais aplicações nós podemos tirar à luz desses 3 versos que nós estudamos hoje do profeta Amós? Primeiro, aprenda e compartilhe toda a Escritura. Aprenda e compartilhe toda a Escritura. Isaías 46, 9 e 10 diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Irmãos, na Bíblia, Deus revela todas as coisas que nos são necessárias. Deus revela que a história é linear. Ela teve um início e ela terá um fim. Isso não é um blefe de Deus. Isso não é uma fábula. Isso aqui não é um mito religioso. Essa é a palavra de Deus. E como ele disse aqui, o propósito dele permanecerá de pé para sempre.
Quando Paulo fala a Timóteo, ele não fala que algumas partes da Escritura são úteis. O que ele fala lá? Toda a Escritura é útil, inclusive as partes que falam sobre o juízo, sobre o fim de todas as coisas. Mas, irmãos, por que Deus fala conosco por meio de mensagens tão pesadas? Não é fácil ouvir isso. Dói o nosso coração. Deus nos assusta para nos alertar. Assim como os ouvintes de Amós, nós também não gostamos de mensagens que nos confrontam ou que tiram a nossa paz. Não é gostoso ouvir isso. Mas tais mensagens são necessárias, porque elas nos ajudam a entender que nós temos um Deus vivo e soberano. De acordo com o profeta Amós, nós não devemos ter vergonha de dizer às pessoas que o fim está próximo. Que o fim é algo inevitável, todos nós passaremos. Eu posso morrer agora, daqui a pouco. Jesus pode voltar. Nós não sabemos o tempo. Aquelas virgens não sabiam quando o noivo chegaria. Portanto, nós não podemos ter vergonha de dizer às pessoas que o fim está próximo, que ele é inevitável, e que para aqueles que não abraçarem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o fim será terrível. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é que nós devemos prestar atenção ao prazo final de Deus. Nós devemos prestar atenção ao prazo final de Deus. Meus irmãos, o fim dos tempos está muito próximo. Eu não quero aqui ser alarmista, mas eu sou apenas realista. O fim dos tempos está muito próximo. Israel e tantas outras nações foram destruídas por guerras, por doenças. Nós recentemente vivemos uma pandemia, por desastres naturais. Cada um desses eventos que aconteceu na história, eles nos apontam para o grande dia da volta do Senhor. Deus designou, na sua soberana sabedoria, um dia para o juízo final. Israel estava vivendo nos seus dias um período de letargia, irmãos. O profeta estava clamando: Israel, se arrependa. Israel, abandone os seus pecados. Israel, acorde. E o povo, nós estamos bem. Nós temos um exército forte, nós temos muita provisão, nós construímos mansões. Nós temos bons trabalhos, nós temos tudo do bom e do melhor. Por que se preocupar? A vida é tão boa. Cuidado. Veja o que o apóstolo Pedro nos diz sobre isso. Amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Portanto, irmãos, enquanto não chega este dia, nós ainda estamos no prazo de buscar a Deus com um arrependimento sincero. Ainda há tempo. Portanto, prestemos atenção aos sinais e às orientações de Deus, enquanto se pode achá-lo. A última aplicação a respeito desse texto é: creia em Jesus enquanto há tempo. Creia em Jesus enquanto há tempo. Isaías diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha ouvido a palavra de Deus desde criança. Talvez você frequente os cultos da sua igreja local. Talvez você contribua com os seus dízimos e as suas ofertas. Mas talvez ainda você esteja vivendo uma vida de incredulidade, de desobediência
de rebeldia e de idolatria diante de Deus. A pergunta que cada um de nós precisa fazer em seu coração é: há de fato fé verdadeira em meu coração em Cristo? Há amor de Deus e disposição para que eu entregue a minha vida a Ele completamente? Irmãos, Cristo se entregou por nós. O coração de Cristo se consumiu por mim e por você. O coração de Cristo se consumiu por mim e por você na manjedoura do seu nascimento. Jesus, sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que ele devesse usar como vantagem. Ele esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, sendo semelhante aos homens. O coração de Cristo se consumiu por mim e por você lá no jardim da agonia, em que Jesus, angustiado, ele orou mais intensamente com gotas de sangue que caíam no chão por mim e por você. O coração de Cristo se consumiu por mim e por você na cruz do sofrimento, em que ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que você me desamparou? O coração de Cristo se consumiu por mim e por você na cruz do sofrimento. Se consumiu por mim e por você na ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O coração de Cristo se consumiu por mim e por você na intercessão que Ele faz eternamente por nós no céu. Paulo nos diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ainda que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Irmãos, que o conhecimento desse amor de Cristo por nós nos encoraje a driblar as tentações hoje, a resistir às ciladas de Satanás hoje, a renunciar ao mundo hoje. Meus irmãos, pensem na majestade de Cristo versus a nossa maldade. Pensem na beleza do Salvador versus a nossa deformidade. Pensem na pureza do Cordeiro versus a nossa imundícia. Pensem na justiça do Filho do Homem versus a nossa iniquidade. Jesus nos amou, irmãos, de forma infinita e imutável. Que nós também possamos amá-lo como somos amados por Ele. Jesus deu a si mesmo por mim e por você. Que eu e você possamos nos doar a Ele. Jesus morreu por mim e por você. Que eu e você possamos viver para Ele. Que a cada instante do nosso tempo, que a cada movimento da nossa mente, que a cada batida do nosso coração, nós vivamos para Cristo. Que nós clamemos, irmãos, por ajuda, para nós deixarmos de flertar com o mundo e com as suas seduções, a fim de que nós andemos ao lado de Cristo, que nós ouçamos a sua voz, que nós sejamos vestidos com a sua graça, e que nós sejamos adornados com a sua justiça enquanto há tempo. Vamos orar. Ó Deus Altíssimo, Deus glorioso, nós viemos a Ti, ó Pai, como pecadores, com preocupações, com tristezas, e lançamos diante de Ti, ó Deus, todas as nossas ansiedades. Cada pecado, ó Deus, nós colocamos diante de Ti, clamando pelo precioso sangue de Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa procrastinação. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa indolência, pela letargia com a relação aos prazos e alertas que o Senhor tem nos dado em Sua palavra. Reaviva-nos, ó Deus, nos ensina a amar ao Senhor Jesus Cristo. Permita com que possamos viver ao lado do grande pastor, ouvir a sua voz, conhecer os seus sons, seguir os seus chamados. Guarda-nos, ó Deus, do engano ao fazer-nos habilitar na verdade. Guarda-nos do mal, ajudando-nos a andar no poder do Espírito. Dá-nos mais intensidade de fé nas verdades eternas.
Faz-nos, Senhor, nunca ter vergonha do Evangelho. Ó Deus, nos ajude, pois estamos frequentemente mornos e frios. A incredulidade deforma a nossa confiança. O pecado nos faz esquecer de Ti. Faça com que as ervas daninhas que crescem em nossa alma sejam cortadas em suas raízes. Concede-nos conhecer que eu e os meus irmãos, que nós vivemos somente para Ti. Nos ensine, ó Pai, a interpretar que todo o mais é insignificante. Que somente a Tua presença pode nos fazer santos, pode nos fazer fortes, pode nos fazer felizes. Habite em nós, gracioso Deus. É isso que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe. Um domingo de paz. Amém.